Olá, meus cumprimentos a todos, todas e todes. Vai começar a sabatina. Atenção, eu estou de férias. Quer dizer, Ainda não. Antes de eu sair de férias, de fato, eu achei que seria de bom tom responder umas perguntinhas que vocês me mandaram. Vamos lá? Eu vou começar primeiro pelas perguntas do Telegram, porque quem financia este canal tem prioridade. Pra quem não sabe, o grupo do Telegram é exclusivo pra quem apoia o canal lá na categoria Mais babadeira de apoio. Para saber como faz pra entrar, é só ir lá no Apoia-se que tem todas as informações. E se você já apoia o canal na categoria certinha e não faz parte do grupo ainda, é só ir lá no mural do Apoia-se que tem um link pra vocês entrarem. Ou se você tiver com muita preguiça, é só me mandar uma DM que eu respondo. Aqui é trabalho e eu estou ao seu dispor. Mais ou menos, porque eu também fico cansada e eu tô de férias nas próximas semanas. Onde é que eu tava? Ah, Telegram. Primeira pergunta foi do Lume. Já se passaram 84 anos, mas eu queria saber o que você achou do final de She-Ra. Toda vez alguém me manda essa pergunta, né? É porque eu lembro que eu fiz um vídeo falando das minhas expectativas pro final e depois eu nunca mais toquei no assunto. Então parece que eu não gostei, será? Mas eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu não tenho uma opinião muito elaborada sobre o final de She-Ra. Eu gostei e gostei muito devido à questão das mulheres gays. E eu gosto muito dessa coisa do queer futurismo que tá muito forte em animações infantis nos últimos anos, sabe? Que é essa ideia do futuro ou de mundos onde as questões de gênero ou de sexualidade não são exatamente questões, são questões já superadas. E aí existe esse exercício de imaginar mundos onde essas questões não são questões, tipo, onde uma pessoa pode simplesmente namorar uma outra pessoa que é do mesmo gênero, ou ela pode fluir o gênero, ou sei lá o que, sabe? Tipo, esses mundos imaginários, eles não tem essas questões que a gente tem hoje. Eu gosto disso. Eu gosto, eu adoro e eu quero mais. Eu tinha uma ideia de fazer um vídeo sobre isso que eu tô falando agora, que é queer futurismo, que é babado, eu acho. Talvez eu faça um dia, talvez eu nunca faça. eu sou obrigada? Não sou obrigada. Mas vamos lá, próxima pergunta. Rodrigo, já pensou em escrever algo de ficção? Um roteiro de quadrinhos, um piloto de série, um conto? Sempre. Mas eu nunca consegui. É uma frustração que eu tenho, inclusive. E eu espero conseguir me resolver com ela nos próximos anos. Mas eu sempre quis escrever alguma coisa, tipo, criar uma coisa minha. Seja literatura ou audiovisual, assim. Eu estudei audiovisual, né? Então, assim, a gente que estuda essas coisas, a gente estuda pra criar, né? A gente tá no ímpeto de criar alguma coisa, assim. As pessoas que estudaram comigo também tinham isso, assim, de querer fazer filme, de querer fazer novela. Às vezes, o dia a dia, a gente acaba sendo espremido pelo capitalismo. E no meu caso, na minha carreira, eu acabei indo pra publicidade, criei peças publicitárias e não era isso que eu queria fazer, né? Então, o mais perto de criação que eu cheguei até hoje foi esse canal. E eu espero que seja o começo de uma coisa melhor, né? Porque, tipo, sei lá, uns anos atrás eu achava que eu jamais conseguiria fazer isso que eu tô fazendo agora. Então, né? Pequenas vitórias. Mas é isso, quem sabe um dia, né? Próxima pergunta. André, a sua opinião enquanto curadora de ícones bissexuais sobre o filho do Superman ser bi? Ah, esse assunto, né? Eu tô produzindo agora um vídeo em que eu menciono esse caso vagamente. O vídeo não é sobre isso, nem perto de ser, mas vai passar por esse assunto. A minha opinião é que não é nada demais. Assim, eu não tenho nada de novo pra dizer, nada de novo que já não tenha sido dito, assim, por outras pessoas. Eu acho ótimo, eu acho babado e eu quero mais. E a polêmica sobre isso, eu não vejo exatamente como uma polêmica, mas sim como pessoas usando esse caso pra promover uma agenda política fascista. É basicamente isso, eu acho. Eu não sei o que eu tô falando. É isso que eu tenho a dizer, não é nada novo, né? Eu tô só repetindo as coisas, né? Mas vamos que vamos, vai. Rodrigo, qual a sua opinião de Duna? Brincadeira, quer dizer, mais ou menos brincadeira, é que perdi o Spaces no Twitter porque não vi a notificação e tô morrendo de curiosidade pra saber o que você achou. Então, só contextualizando pra quem não acompanhou, quando eu assisti Duna semana passada, depois da sessão eu fiz um Spaces lá no Twitter, onde eu compartilhei algumas opiniões sobre o filme, assim, algumas coisas que eu pensei enquanto eu assistia e logo depois que eu assisti. Enfim, minhas impressões gerais do filme. Ficou lá no Spaces, e o Spaces não salva. E ficou por isso mesmo. Tipo, quem não viu, quem não ouviu o Spaces na hora, não sabe o que foi que eu falei lá. E aí o negócio é o seguinte, eu não quis entrar muito nesse assunto porque é meio difícil, né? Mas tá bom, vai, eu vou falar rapidinho. Eu gostei muito do filme, eu me senti muito entretido, eu achei grandioso, interessante e estranho, como um filme de Duna tem que ser. Então isso, eu gostei. Eu gostei muito. Dito isto, eu tenho algumas questões. Eu acho que Duna, o livro, é uma história sobre imperialismo, sobre colonização, que incorpora elementos da cultura árabe de uma forma meio irresponsável. Eu acho. Mesmo pra época. É um livro que toma como inspiração eventos históricos reais, que estão muito associados a questões raciais. Eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre o livro Duna. Esse contexto tá bem explicadinho lá no vídeo, se vocês não viram ainda. Eu recomendo que vocês vão lá assistir.
E é um livro que se passa num mundo futurista meio pós-racial. É difícil falar sobre isso, eu tô resumindo bastante coisa, mas é meio isso, sabe? Tipo, o mundo de Duna é um mundo pós-racial. As questões raciais que a gente tem hoje, elas não existem em Duna. Mas esse livro não foi escrito no mundo pós-racial. Esse livro foi escrito no mundo onde essas questões são muito pertinentes, são muito importantes, são muito cruciais pra gente entender o mundo. Na minha opinião. Então, Duna é um livro cheio de questões delicadas e é um livro levemente problemático. Existe toda uma discussão sobre orientalismo, existe toda uma discussão sobre colonialidade, sobre a ideia do bom colonizador versus o mau colonizador. Existe um pouco essa dicotomia que tá meio ambígua no livro, isso eu admito, mas que no filme elas estão meio explícitas ali. Mas eu gosto bastante do livro e eu gosto bastante do filme. O meu ponto é que uma adaptação dessa história feita em 2021 precisa ser feita com muito cuidado por causa de todos esses problemas que eu acabei de descrever. E vários outros também, viu? E eu achei que faltou esse cuidado. Eu achei que faltou contratar atores e atrizes árabes pro elenco. Até porque se o livro incorpora elementos da cultura árabe, o filme eu acho que incorpora ainda mais elementos da cultura árabe e de uma forma ainda mais irresponsável. Porque ele simplesmente só traduz o que tá no livro pro filme sem fazer uma reflexão sobre aquilo. Uma reflexão sobre essa incorporação, sabe? Sobre essa apropriação. Eu não quero falar o termo apropriação cultural, porque é um termo que virou uma palavrinha da internet. E eu não quero que o que eu tô falando pareça como um papinho de internet. Apesar de eu estar na internet. Mas, enfim, do que eu tava falando mesmo? Faltou cuidado com questões de sensibilidade racial. E eu tô falando de vários momentos do filme, mas especificamente o que pegou pra mim foi a cena final. Que eu não quero falar aqui o que acontece exatamente pra não soltar spoiler, mas essa cena ficou muito forte pra mim. Por causa dessa falta de cuidado, por causa dessa falta de sensibilidade. Quem me conhece sabe, quem acompanha esse canal sabe como essas questões são importantes pra mim. E como eu tô sempre falando sobre elas. E como eu sempre olho para as produções culturais com essas questões em mente. Eu sempre tô prestando atenção nessas coisas. São questões muito pertinentes pra mim. E aí, nesse caso específico de Duna, elas acabam estragando um pouco a experiência do filme pra mim. Pra mim, especificamente, né? Não quer dizer que necessariamente ela vai estragar pra você, que não viu o filme ainda. Eu tenho certeza que várias pessoas amaram incondicionalmente, que nem pensaram nessas coisas que eu tô falando, ou que se pensaram, isso não foi um fator decisivo pra formulação da opinião delas. E tudo bem. Não, mas tudo bem, sabe? Cada um com seus problemas, né? Então a minha resposta curta é que eu gostei, mas eu gostei com a mão na consciência, entendeu? Próxima pergunta, Natália. Natália perguntou assim: quais são os seus diretores de fotografia favoritos? Nossa, que pergunta difícil. Quem é que sabe nome de diretor de fotografia, né? Poucas pessoas. Apenas inteligente sabe. Tô brincando. Eu não sei, não. Quando eu era mais ligado nessas coisas, eu gostava muito dos filmes do Wong Kar-wai, sabe? Que fez 2046. Qual é o nome daquele filme? Eu só sei o nome em inglês agora, que é In the Mood for Love. Eu esqueci o nome em português. Tainá vai colocar aqui, ó, o pôster do filme In the Mood for Love com o título em português, porque ela vai encontrar isso. Ela é uma editora muito esperta. Do que eu tava falando mesmo? Ah, sim, do Wong Kar-wai. Eu sempre gostei muito dos filmes dele, gosto até hoje, continuo gostando. Eu sempre gostei muito da fotografia dos filmes dele. E eu descobri depois que ele sempre trabalha com o mesmo diretor de fotografia, que é um cara chamado Christopher Doyle. É um cara que sempre trabalha com ele. Eu tive que pesquisar esse nome, porque eu não lembrava, não. Eu li essa pergunta e fiquei, lembrei do Wong Kar-wai. Aí eu fiquei assim, como que é o nome do cara? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que não seja esse cara. Mas, enfim, hoje em dia eu não sou mais tão ligado nessas coisas. Talvez eu devesse ser, né? É meio que o meu trabalho, né? Será? Próxima pergunta. Agora a gente vai para as perguntas do YouTube. Eu postei lá no community lá do YouTube e o pessoal mandou aqui umas perguntas para mim. Otávio Augusto. O que você acha sobre essa questão de analisar filmes estritamente pelos seus ditos furos no roteiro? Eu tenho pegado uma certa birra com esse tipo de coisa, como se uma falta de lógica em um universo fictício fosse mais importante que os temas de uma obra e que essas faltas de lógica invalidassem essa mesma obra, além de que a dita falta de lógica é muitas vezes proposital, isso é verdade. Me parece uma forma fria de se ver arte, como se fosse uma prova de faculdade e não simplesmente arte. Interessante isso que ele falou. Eu tenho um pouco de birra com isso também. Inclusive, talvez eu faça um vídeo sobre isso mais pra frente. O que eu acho é o seguinte: é óbvio que um furo absurdo de roteiro pode estragar completamente a experiência de um filme pra qualquer pessoa. Isso é inegável. O que eu não gosto é de como isso às vezes se torna uma métrica, como se a gente pudesse avaliar uma obra de arte aristotelicamente, sabe? Tipo, esse filme teve 78 furos no roteiro, então é inválido, objetivamente ruim. Essa busca por essa objetividade é que me irrita um pouco, me incomoda um pouco. Muito
muito. Eu acho que existe uma fixação em atribuir um número ou usar uma métrica absoluta que diz se uma coisa é boa ou é ruim, que diz que o negócio é ou não é bom. Até essas coisas de Rotten Tomatoes mesmo, sabe? Tipo, o filme tem não sei quantos %. Tipo, é uma fixação, sabe? Por atribuir um número. E eu acho que nesse processo todo, a gente acaba perdendo um pouco o aspecto subjetivo das coisas. Eu literalmente não me importo com furos no roteiro. Literalmente. Eu não presto atenção nessas coisas. De verdade. Eu não fico procurando inconsistência. E mesmo quando eu percebo uma inconsistência, aquilo não fica gravado na minha memória. Eu esqueço imediatamente. E se eu já tenho uma propensão a gostar daquilo ali que eu tô assistindo, meu cérebro automaticamente vai inventar uma desculpa pro caso de aparecer uma inconsistência, sabe? Na minha opinião, na maioria das vezes em que um furo no roteiro aparece como um demérito pra um filme ou pra uma série, isso tem muito mais a ver com a subjetividade de quem tá assistindo e tá comentando sobre aquilo. Tem mais a ver com a propensão que a pessoa tem pra gostar ou não gostar daquele negócio. Se a pessoa já tá indo pronta pra não gostar, um furo no roteiro vai incomodar muito mais. Esses dias, quando eu falei nesse assunto no Twitter, uma pessoa me mandou um reply falando que, se eu comprei uma casa e tem um buraco no meio da sala, aquilo vai me atrapalhar. E aí eu fiquei assim, mas gente, um filme não é uma casa. É um hot take isso. Um furo no roteiro é a mesma coisa que um buraco na sala de casa. Gente, sério, é absurdo que eu tenho que estar falando isso, mas assim, a necessidade que um filme tá preenchendo na sua vida não é a mesma necessidade que uma casa preenche na sua vida. São coisas completamente diferentes e não são comparáveis. Essa analogia é completamente absurda. Mas enfim, cada um dá valor ao que dá valor, cada um se importa com o que se importa. Uma casa, um buraco. Um buraco na minha sala. Mas, enfim, quem sou eu para julgar? Próxima pergunta. A Maria Miranda me mandou o seguinte: se você pudesse, entre aspas, colonizar os gringos com o que você acha de mais interessante no audiovisual brasileiro, novela, filme, série, seriado infantil, quais seriam suas escolhas? Nossa, que pergunta boa, né? Eu gostei dessa pergunta. E ela é meio difícil, né? Eu acho que eu vou pensar melhor sobre ela depois. Próxima pergunta. Tô brincando, não, eu vou responder agora. Tava pensando sobre isso, não exatamente sobre isso, mas eu tava pensando umas coisas. Porque, recentemente, eu me lembrei de um filme que eu gosto muito, que chama Durval Discos. É um filme de 2000, 2001, eu acho, alguma coisa assim. E eu tava lembrando como esse filme me passou, uma sensação muito parecida que o filme Parasita me causou. Tem uma vibe meio parecida porque também é uma comédia que vai se transformando num thriller sombrio, com um grande ponto de virada, mais ou menos na metade do filme, e um comentário social muito pertinente. Eu me lembrei disso recentemente porque eu fiquei com muita vontade de mostrar Durval Discos pra uma amiga minha que é americana. Eu fiquei muito curioso pra saber o que ela ia achar sobre esse filme, que impressões esse filme ia causar nela. Eu fiquei muito curioso, no geral eu fiquei muito curioso, assim, nossa, como será que é pra um americano assistir esse filme? É bizarro. E aí eu fiquei assim, vamos colonizar, né? Mas eu acho que Bacurau, em 2021, é uma resposta melhor pra essa pergunta. Mas eu vou ficar pensando nela depois, Vamos falando. Próxima pergunta. Como foi a experiência de voltar ao cinema depois de tanto tempo? Ficou tenso em algum momento ou foi tranquilo? Foi menos tenso do que eu achei que ia ser porque a sala tava vazia. Eu escolhi de propósito uma sessão muito X, num horário muito nada a ver. Justamente por causa disso, né? Porque eu não queria ficar tenso. Então foi meio de boa. Eu não tirei a máscara hora nenhuma, deu tudo certo. Mas eu não pretendo ir de novo nem tão cedo. Eu acho que só quando a gente realmente chegar ali nos 70% de vacinados, aí eu vou me sentir melhor pra ir. Próxima pergunta. Bruno Souza. Eu já te perturbei bastante no Insta falando sobre a linguagem como maneira de enxergar e agir sobre o mundo. Eu tava lendo 1984 e vi que a fala nova é exatamente uma estratégia pra controlar as pessoas por meio da língua. O que tu acha disso? Babado. Eu não sou linguista, mas eu estudei um pouquinho assim na faculdade e às vezes eu preciso me enveredar um pouquinho pra esse lado, dependendo do vídeo que eu tô fazendo aqui. De vez em quando eu paro pra ler umas coisas, sabe? Sobre línguas, sobre... enfim. Essas coisas assim, né? Então eu tenho umas opiniões sobre isso. Se tiver algum linguista por aí assistindo esse vídeo, quiser ou me corrigir ou acrescentar alguma coisa, eu vou ficar muito feliz. A meu ver, a língua que a gente fala, ela tem muito a ver, ela tá muito próxima de projetos de poder. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre me deparo nas minhas pesquisas é a história dos irmãos Grimm. Quando eles começaram a escrever aqueles contos de fada, que era uma grande compilação das histórias que eles consideravam que eram representativas dos povos germânicos. Então, era uma compilação de histórias germânicas, vagamente germânicas, assim, de diferentes povos, e eles estavam construindo, assim, eles estavam escolhendo essas histórias e recontando elas para criar a identidade nacional que estava sendo forjada ali naquela época, naquela região. Tipo, a formação da Alemanha como um território coeso, com uma identidade nacional. Então, essas histórias
histórias dos irmãos Grimm, elas faziam parte de um projeto de poder do qual a língua era uma parte muito importante. Então, por isso que eles estavam contando histórias infantis. Histórias que eram contadas oralmente e eles estavam registrando aquilo ali na língua, né? Usando a língua. E as histórias que eles escolhiam eram histórias que, segundo um grupo específico de pessoas, resumiam a identidade e os valores morais de um povo. Porque, segundo os irmãos Grimm e a escola filosófica da qual eles faziam parte, uma identidade nacional, ela é formada pela língua e por valores morais. Não se tinha isso antes, né? Tipo, uma área territorial que ela é definida pelos valores morais e pela língua que se fala ali dentro. Então você vai criar uma ideia de nós contra eles, né? Quem tá aqui dentro que é diferente de quem tá fora. Eu tô parecendo uma doida falando? E isso é passado através dessas histórias, assim, eles usam as histórias pra passar isso, e eu acho isso muito interessante, muito babado, né, porque tem muito a ver com as coisas que eu falo aqui no canal, né, porque eu tô falando de história, e eu falo de cultura pop, porque eu penso nisso, assim, de como a história, ela tem um poder. As histórias que a gente conta, elas dizem muito sobre o mundo que a gente vive. Agora, trazendo pro Brasil, a gramática, né, a gramática que a gente usa, e que a gente vem usando lá desde o final do século XIX, começo do século XX, ela foi um elemento muito importante na hora de forjar a nossa identidade nacional. A nossa identidade nacional, ela não é uma coisa que surge do nada, ela é um projeto de poder. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, assim, acho que nunca passou pela cabeça de muita gente, de que a identidade nacional é um projeto de poder. Como é que você convence um grupo de pessoas, numa área territorial enorme como é o Brasil, né, de que tudo que tá aqui dentro é uma coisa só. Tudo que tá aqui dentro tem valores morais parecidos, semelhantes. Você vai homogeneizar essa região aqui. Pra poder você fazer isso, você precisa destruir subjetividades. Tô meio doido aqui, né? Essa pergunta me deixando meio doido. A língua é um elemento muito importante na hora de você forjar essa coesão, né? Então a gente tem ali no século XIX um monte de movimento separatista, depois da independência do Brasil, depois da República, um monte de movimento separatista que foram violentamente reprimidos em nome desse projeto de identidade nacional. Tá entendendo aqui o que eu tô falando? O problema é que essa identidade hegemônica, ela se sobrepõe a outros povos que moram nessa região. Ela diz assim, ó, você não pode falar essa língua, porque a língua que a gente fala aqui é essa aqui, é o português. Você não pode falar o idioma do seu povo aqui. Você tem que falar o idioma do seu país, porque agora aqui é Brasil, porra, entendeu? Tem essa brisa, assim. Então, quando a gente fala de cultura brasileira, né, essa ideia vaga que a gente tem de cultura brasileira, são várias culturas que são incorporadas a esse projeto de identidade nacional. E aí, a gente vai perdendo essas subjetividades, né, porque são vários povos que moram aqui, nesse território, né, que moravam aqui antes dos portugueses chegarem e tudo mais. Então, tipo, a língua é um projeto de poder. Eu não sei se a língua é um projeto de poder, aí eu acho que quem é mais da área vai poder explicar melhor. Ela é usada como um projeto de poder. Constantemente usada como um projeto de poder. É babado. Próxima pergunta. Por que as pessoas criticam as séries da CW, sendo que elas têm seu público formado? Elas esperam ver uma série à la Watchmen, sendo que nem é essa a premissa. Peraí, a sua pergunta é a seguinte. As pessoas criticam as séries da CW e você tá dizendo que elas estão criticando essas séries usando um parâmetro que não tem a ver com essas séries, certo? As séries da CW, elas têm um público definido, elas já têm uma... E é verdade, você tem razão. Eu acho que a resposta é que muita gente acha que tudo tem que ser feito pra elas. E se aquele produto cultural não foi feito pra elas, esse produto cultural falhou enquanto produto cultural, entendeu? E eu tô falando isso pra mim também, porque foi meio difícil pra mim largar um pouco desse pensamento. Até hoje eu ainda me deparo com ele. Até hoje eu fico meio assim, Ryan Murphy tá fazendo a 15ª temporada de American Horror Story. Eu não assisto American Horror Story desde a 3ª temporada. Isso não é pra mim. Claramente não é pra mim. Eu não tenho o menor interesse mais em assistir. Quando eu descobri que não é pra mim, assim, só que eu fiquei com muita raiva quando eu parei de gostar, assim, quando eu assisti, eu achei muito ruim. Mas tem gente que gosta, as pessoas continuaram assistindo, faz muito sucesso. E é pra essas pessoas que essa série tá sendo feita, não é pra mim, sabe? Eu não preciso gostar de tudo. Eu não preciso gostar de tudo. Eu não preciso nem assistir tudo. Porque a maioria das coisas não é pra mim mesmo. Então é só o quê? Seguir o meu caminho. Eu estou seguindo o meu lindo caminho. A minha jornada. Lorena, minha amiga Lorena Morgana. Qual o autor fundamental pra quem quer começar a ler ficção científica? Será que tem um autor? Eu acho que não tem um autor específico, né? Eu sei que muita gente vai dizer assim, Asimov. E assim, gente, não precisa ser Asimov, não. Philip K. Dick. Ou, não sei quemzinho. E é sempre os brancão, né? Nada contra.
Eu acho que tem que ver a sua vibe, amiga. Acho que você não tem que pegar um autor e achar que aquele autor ali é absoluto, assim, tem que ler, tem que gostar. Às vezes você pode ler, assim, alguém vai falar pra você Asimov e você não vai bater com Asimov. Eu fiz um vídeo falando sobre Fundação, que acho que foi o primeiro livro que eu li, que era de fato ficção científica, primeiro clássico, eu acho. E é uma leitura meio fácil, assim, porque, como eu falei no vídeo, são vários contos, né? Então eles são meio que quase que independentes uns dos outros. Então você pega um conto, lê um dia um conto, aí lê um dia o outro, e aí você vai vendo se aquela história tem a sua vibe. Pra mim, um livro que foi muito importante foi o Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury. É um livro que eu gosto muito. E esse livro me pegou no momento específico, assim. Eu li esse livro na hora certa pra ele bater em mim. Sei lá, não sei. Ele tem muitas coisas que hoje eu gosto e eu espero encontrar numa obra sci-fi. Ele tem um comentário social, ele tem personagens interessantes, ele tem tipos diferentes de personagens e interações interessantes entre eles. E ele tem um tom quase metafísico na hora de falar sobre colonização espacial. E essa parte me pega muito, assim. Tem vários momentos que é muito bonito. Também, como são vários contos, não é uma história única. Tem uma história grande, mas você acompanha ela através de pequenos contos. E esses pequenos contos, eles são escritos em gêneros diversos. Então, por exemplo, tem uma história que é inspirada em Edgar Allan Poe. Então é meio que uma história de terror, só que em Marte. E aí usando essa premissa de um planeta extraterrestre pra contar uma história de terror numa casa mal assombrada. É muito interessante. Mas, novamente, não precisa ser esse livro. Mas pra não deixar você sem resposta, eu recomendo que você leia qualquer coisa da Ursula K. Le Guin. Qualquer coisa. O livro que mais te atrair, assim, que mais tiver a ver com o que você tá afim de ler na hora, lê. Porque tudo que ela escreve é babado. E tenta ler também não só o livro, mas as coisas que ela escreve sobre o livro. Geralmente os prefácios da Ursula K. Le Guin são muito interessantes, porque ela sempre faz uma reflexão sobre literatura, sobre ficção científica, sobre o que estava passando na cabeça dela quando ela criou aquele universo e tudo mais. Ela tinha uma visão muito legal de ficção científica e ela sempre fala sobre isso nos prefácios dos livros dela. E é sempre uma leitura muito enriquecedora. Então, por exemplo, no começo do ano eu li O Feiticeiro de Terramar, que não é de ficção científica, é uma história de fantasia, de bruxaria, que mais ou menos inspirou Harry Potter. E é muito legal ver, assim, como foi que ela criou, o que passou na cabeça dela, o jeito que ela fala sobre magia é muito interessante. O significado que magia tem na história é muito interessante, muito rico. É uma coisa que você não encontra em outras histórias, em certas histórias, se é que você me entende, em que você vai ter a magia como uma coisa profunda, como uma coisa que tem significado, como uma coisa filosófica. Eu acho que ela é uma das autoras que mais tem uma visão ampla e interessante sobre a ficção científica como gênero narrativo. Então fica aí minha dica. Próxima pergunta. Para você, o que diferencia uma obra que é pretensiosa de uma obra visionária? Olha, que babado. Eu acho que isso tá mais ou menos na coisa que eu falei ali atrás sobre furo no roteiro. Eu acho que a diferença entre pretensioso e visionário é a subjetividade de quem fala essas palavras. Porque assim, eu já usei muito esse termo aí, pretensioso, pra desmerecer alguma coisa. Pra desmerecer várias coisas. Mas se você for ver o que ele significa de verdade, ele meio que não significa nada, né? Toda arte tem alguma pretensão de alguma coisa, mesmo que a pretensão não seja nada. Seinfeld foi vendida na época como uma série sobre nada. E aí você tá dizendo que Seinfeld não tinha pretensão de ser nada? Não é bem verdade, viu, querida? E tal filme é despretensioso. Será que é mesmo? Como é que você faz uma coisa assim, despretensiosa? Qual que é o método? Você fecha o olho e deixa Deus levar? É isso? Despretensioso. Não é meio estranho esse adjetivo? Eu acho meio estranho. Por isso que eu acho que tem mais a ver com quem tá falando a palavra do que com a obra para qual essa palavra está sendo dirigida. Ou seja, quando você aponta um dedo para um filme, você está apontando 37 dedos de volta para você.
Bom, é isso aí. É o que temos pra hoje. Acabaram minhas perguntas por enquanto. Tinha mais perguntas, mas eu estou cansada. Mas é isso. Depois eu faço mais. Tá legal fazer esses vídeos. Eu tô gostando de fazer. Então, breve eu faço mais. Obrigado pra todo mundo que mandou as perguntinhas pra eu responder. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos com as respostas. Foi babado. Não esquece de apoiar o canal lá no Apoia-se. Se você quiser, claro, né? Você não é obrigado a nada. E deixa um comentário aqui pra fortalecer, pra turbinar as métricas, pra eu ficar feliz, né? Você quer me ver feliz? Você quer, eu tenho certeza. Então deixa um comentário aqui, like, essas coisas, né, gente? Que as pessoas falam assim do canal. Ai, curte. Mas é isso. Obrigado. Estou entrando de férias agora, mas vai ter vídeo aí no meio do mês, eu acho. Não me cobra, por favor. Um beijo. E obrigado.